Vamos começar em 2 Reis, capítulo 19, mas nós queremos hoje estar com as Bíblias abertas e consultar muitos textos da Palavra de Deus, e que o Senhor dê a todos nós um coração sensível à sua voz e um coração pronto para ouvir aquilo que Deus se preparou para nos abençoar esta noite. 2 Reis, capítulo 19, versículo 8. Acho que está caindo uma chuvinha fininha, né? 2 Reis, capítulo 19, versículo 8. Voltou, pois, Rabsaqué, irmãos, era um general do rei da Assíria, que estava tentando invadir o reino de Judá. Voltou, pois, Rabsaqué e achou o rei da Assíria pelejando contra Libna, porque tinha ouvido que o rei havia partido de Laquis. E ouvindo ele dizer de Tiraca, rei da Etiópia, eis que saiu para te fazer guerra, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, por sua vez, o rei de Judá, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, destruindo-as totalmente. E tu te livrarás? Porventura as livraram os deuses das nações a quem os meus pais destruíram, como a Gozã, Arã, Rezefe, aos filhos de Éden que estavam em Telassar? Que é feito do rei de Amate, do rei de Arpade, do rei da cidade de Sefarvaim, Ena e Iva? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu, és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra, que só tu és o Senhor Deus. Dizemos? Amém. Irmãos, temos um irmão, crente, assembleiano, na Paraíba, que tem feito um trabalho muito interessante no YouTube, que é produzir alguns documentários. Ele já produziu 3 documentários. O primeiro documentário, que consiste em testemunho de pessoas que se converteram de uma maneira muito extraordinária, chama-se O Poder de Deus. O segundo documentário é sobre um pregador itinerante lá na região do sertão da Paraíba, que colocou umas caixas de som em cima de uma moto e viaja ali por toda a região e faz entrevistas com ele, conta a história dele, é muito bonito, chama Uma Voz que Clama no Sertão. E na semana passada ele lançou um terceiro documentário chamado A Fé Não Fingida. E esse documentário Fé Não Fingida chegou para mim numa recomendação do YouTube, eu não estava nem preparado para assistir isso, chegou para mim no domingo à noite, eu tinha saído da igreja, apareceu, e fiquei assistindo, não assisti tudo, porque eu estava cansado, mas depois assisti o restante. Irmãos, muito impactante. É claro que tem toda uma tônica muito pentecostal, e a gente não compactua com alguns desses ensinamentos, mas feita essa ressalva, irmãos, que coisa impactante. O documentário, repito, o título é Fé Não Fingida, e ele se centra em contando a história das irmãs que participam do círculo de oração das igrejas da Assembleia de Deus, todo o país, mas, quer dizer, focado naquela região ali da Paraíba. Ele entrevista uma irmã, por exemplo, que é
tem 85 anos de idade e é líder da reunião de oração há 71 anos, porque ela assumiu na adolescência, aos 14 anos. Ou outra que já tem quase 60 anos que lidera a reunião. E o interessante, na verdade, o objetivo, uma vez que não há muita narrativa, só apenas as cenas, é mostrar duas coisas. A primeira, a devoção, a dedicação dessas servas de Deus à oração. Ao mesmo tempo em que dá espaço para que elas possam contar testemunhos de respostas extraordinárias de Deus à oração. Enquanto eu estava vendo tudo aquilo ali, e de fato posso reconhecer para vocês, muito impactado por tudo que eu vi, porque de fato é muito impactante. É só uma aguinha, irmãos, coisa pouca. A palavra de Deus é mais importante. Enquanto eu estava vendo tudo aquilo ali, muito impactado, a seguinte frase apareceu de uma dessas senhoras que estava em foco. Ela disse: não se sustenta uma igreja orando 15, 20 minutos a cada 8 dias. Eu gostaria que você se permitisse refletir sobre isso. Não se sustenta uma igreja orando 15, 20 minutos a cada 8 dias. Você sabia que uma pesquisa disse que apenas, de todas as famílias evangélicas, apenas 2% fazem culto em família hoje em dia? Apenas 2% oram em família hoje em dia. Eu espero que nossas famílias estejam entre os 2%. De fato, meus amados irmãos, as médias dizem que a grande maioria das pessoas, mesmo pessoas que tomam o nome de Jesus como seu Salvador e Senhor das suas vidas, 15, 20 minutos, talvez seja isso ou um pouco menos. Quando nós estamos pensando, meus amados irmãos, em oração, nós precisamos entendê-la duplamente. Primeiro, nós precisamos pensar no aspecto que a oração é uma grande misericórdia que Deus nos concede. Em segundo lugar, nós precisamos reconhecer que, ao passo que é uma grande misericórdia, uma grande demonstração do favor divino, ao mesmo tempo é algo que nós temos como um dever espiritual para com Deus. As duas coisas, uma não anula a outra. Os privilégios e os deveres no que diz respeito à vida com Deus, por vezes se fundem. A oração é um privilégio. Imaginar que Deus, irmãos, em toda a sua grandeza, Deus em toda a sua imensidão, tenha interesse em nos ouvir, é algo assim absolutamente impressionante. Que são relevantes as nossas orações para Deus? Deus não precisa de ser informado de nossas necessidades. Deus tampouco recebe muita coisa. O nosso louvor, a nossa adoração no melhor dia, no dia assim que o nosso coração está mais ardente, seguramente nós todos somos capazes de reconhecer, é muito menor do que o louvor que Deus merece receber. Não é algo de interesse, de ganho. Não Deus, não para Deus. A oração foi concebida na mente divina, como a Escritura Sagrada revela, como uma das manifestações do cuidado, da misericórdia, da compaixão de Deus para conosco. Deus não precisa, nós é que precisamos recorrer a Ele pela oração. E estamos assegurados, biblicamente falando, por estes versículos que nós já lemos e tantos outros, ou como o que eu frisei de Jeremias 29, 12, orareis a mim e eu vos ouvirei. Ao mesmo tempo em que consiste num dever. É um dever para o cristão. É um dever. Algo que nós não fazemos somente por ser um dever, ou algo que nós não fazemos mecanicamente como cumprimento de uma obrigação. Repito, antes disso, é um privilégio, e é um privilégio prazeroso, inclusive, quando os nossos corações estão afinados com o Senhor, mas não devemos olhar para o outro lado. É, de fato, um dever que repousa, que pesa sobre nós. Então, irmãos, a minha mensagem hoje é uma mensagem muito simples, simplíssima.
Mas eu queria ver com os irmãos alguns exemplos bíblicos de vitória pela oração, isto é, de situações em que Deus foi invocado e que Deus respondeu de maneira extraordinária. Vamos começar pelo próprio texto que nós acabamos de ler aqui, quando nós estamos vendo a busca pela provisão de auxílio divino, a busca pela provisão de socorro divino. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é um pouco mais amplo, mais longo do que isso, e eu sugeriria que você começasse a leitura no capítulo 18, quando quiser ver o contexto um pouco mais longo, e vá até o capítulo final desse capítulo 19. Mas aqui nós pegamos o ponto central da história. O ponto central da história é que estava o rei da pequenina nação de Judá. Aqueles dias de glória do rei Salomão já tinham passado. A nação estava de fato enfraquecida e cercada por todos os lados por um império muito mais poderoso. Seria como comparar um país pequeno do mundo hoje, sem muita relevância, sem muita expressão, sendo cercado pelo exército dos Estados Unidos, ou da Rússia, ou da China, uma potência. O que a gente pensa? Vitória certeira, não tem nem negócio do que pensar. E de fato, a pequenina nação de Judá, enfraquecida, tributada e irrelevante, não tinha, irmãos, uma possibilidade qualquer de resistência. Mas nós lemos estas coisas entendendo um contexto um pouco mais amplo, e a cor, a tônica espiritual do assunto aparece quando a carta vem e diz assim: não te engane o teu Deus, versículo 10, que nós acabamos de ler de 2 Reis 19, não te engane o teu Deus em quem confias. Aí ele compara Deus com os deuses de várias outras nações que ele venceu. Ele disse: se eu venci todas essas nações e os deuses dessas nações não ajudaram, não espere que o seu Deus vai ajudar. Há algo óbvio, explícito, um assédio espiritual satânico aqui. A reação do rei Ezequias, que depois veio a tropeçar infelizmente, foi a de fazer uma oração, a oração que nós lemos a partir do versículo 15, no versículo 19, o último que nós lemos, ele diz: agora pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, livra-nos da sua mão. E assim saberão todos os reinos da terra que só Tu és o Senhor Deus. É um clamor muito desesperado, meus irmãos. Livra-nos da sua mão, porque se contasse espada com espada, cavalo com cavalo, soldado com soldado, lança com lança, eles estavam totalmente vencidos. Judá não podia representar nenhuma tentativa de resistência. Agora caminhe comigo no texto e veja capítulo 19, versículo 35. Eu saltei um grande trecho aqui que eu não queria ter saltado, mas por uso do tempo, em que o profeta Isaías leva a resposta da parte do Senhor. Mas veja capítulo 19, versículo 35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Assíria, partiu e se foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezé, seus filhos, o feriram a espada, porém eles escaparam para a terra de Ararate, e Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar, sem que uma espada fosse levantada, sem que uma batalha sequer fosse travada. Nós vemos aqui, irmãos, a grande, magnífica, gigante intervenção de Deus. Os números são muito impressionantes. 185.000 homens. Estar cercado por 185.000 homens contra eles, sem dúvida era uma experiência assustadora. E ele, de pronto, a reação humana imediata seria procurar um acordo, uma saída. Mas ele reagiu de uma maneira inconcebível. Você consegue imaginar todos os conselheiros de Estado, suponho eu, é minha suposição, dizendo: vamos fazer um acordo, vamos fazer uma concessão, vamos pedir a sobrevivência, pelo menos dos nobres, dos príncipes. Mas ao mesmo tempo em que ele clamou: te suplico, livra-nos da sua mão,
sem nunca imaginar o que Deus poderia fazer, sem nunca imaginar o que Deus poderia fazer, Deus fez algo extraordinário em resposta à sua oração. Irmãos, como eu disse, o que eu tenho para dizer esta noite é simples, nós vamos ver estes e alguns textos, mas nós vamos guardar desde agora aqui o nosso acesso ao Senhor. O Deus a quem nós oramos é poderoso para fazer coisas extraordinárias, grandes livramentos, grandes provisões, respostas inimagináveis. Livro do Gênesis, capítulo 20, versículo 7. Momento em que Abraão estava peregrinando entre os filisteus, e Abraão não fez exatamente o que devia ter feito, mentiu, mas isso sequer vem ao contexto desta reflexão. Capítulo 20, versículo 7, Deus falou com o rei dos filisteus: agora, pois, restitui a mulher ao seu marido. Sobre essa passagem eu não comentarei agora, quero comentar do que vem adiante. Porque profeta é, e rogará por ti para que vivas. Porém, se não lhe restituires, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. Agora salte comigo para o versículo 17. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Vamos pensar numa coisa. Vamos pensar, nós já pensamos sobre clamar por intervenções extraordinárias. Vamos pensar sobre interceder pela salvação e pelo livramento de outros. Nós temos aqui Abraão orando pela misericórdia de Deus na vida desse homem chamado Abimeleque. E aqui, irmãos, nós encontramos um estímulo. Nós podemos orar, e eu quero fazer uma aplicação específica, dentre muitas possíveis. Nós devemos e podemos orar pela salvação de pessoas não convertidas, que é a maior forma de livramento e de libertação possível. Nós podemos e devemos orar pela conversão de pessoas que ainda não conhecem, talvez alguém cujo coração é endurecido, ou alguém que trata o evangelho despretensiosamente, não sei da sua família, esposo, esposa, filhos, pais. Quem de nós, irmãos, não tem pelo menos um ou muitas pessoas que amamos muito, que ainda não conhecem o amor salvador de Jesus Cristo? Mas nós corremos o grave equívoco de pensar que se estiver economicamente bem, se estiver bem de saúde, se estiver bem de trabalho, de relacionamentos e tal, a gente acha que está tudo bem. Não está tudo bem. A coisa primeira e principal e maior, e a única que dura eternamente, não está resolvida. A gente se angustia mais com essas outras coisas, irmãos. Não, eu não quero que você saia do culto perturbado, angustiado, atormentado, não. Mas eu quero que você saia do culto novamente disposto a voltar a orar pela conversão dos seus parentes, dos seus amigos, dos seus vizinhos, dos seus conhecidos, das pessoas por quem você talvez até se desanimou de interceder. Abimeleque merecia ser salvo? Abimeleque era pagão de pai e mãe. Abimeleque, meus amados irmãos, roubou a mulher de Abraão. Eu disse que não ia entrar no detalhe do texto, mas motivos pessoais para não orar por ele, Abraão tinha. Mas Deus mandou Abraão orar. Devolve a mulher, ele vai orar por ti. E Abraão orou por ele e ele foi salvo. Eu lembro de ter lido um livro alguns anos atrás, de um pastor que eu gosto muito de ouvir as pregações dele, dizendo que ele estava no culto de oração na igreja que ele pastoreava e pegou a lista de pedido de oração, e você sabe que toda igreja cristã no mundo faz isso aqui que a gente faz, né? Tem um culto durante a semana, uma lista comprida de pedidos de oração, onde o nome de Jesus é invocado, lá estão as listas dos pedidos de oração. Aí ele disse que na lista de oração da igreja dele, e aqui nós vamos já reconhecer que a nossa também, havia muitos nomes de enfermos. O comentário que ele fez foi: a maioria dos enfermos são crentes. Mas no caso, a igreja tinha um espaço para o nome de pessoas não convertidas, para a igreja orar pela salvação de pessoas não convertidas dos cultos de oração. Aí ele observava o seguinte, o comentário inteligente foi: parece que nós estamos mais interessados em orar para que os salvos não vão para o céu. Isto é, queremos a cura dos crentes enfermos, do que orar para que os perdidos não vão para o inferno.
porque oramos pouco, que sejam salvos antes do fim de suas vidas neste mundo. Não, irmãos, eu não critico, a gente tem que orar pelos enfermos, eu vou falar sobre isso em mais um minuto. A gente tem mesmo que orar pelos enfermos. Deus vê isso como um gesto de compaixão, de amor, é válido ao Senhor. Mas a gente precisa orar pela conversão dos perdidos. A gente precisa orar pela conversão dos perdidos. Faça uma lista de pessoas com quem você convive, do ambiente de trabalho, da sua família, dos seus vizinhos. Quantos dos seus vizinhos no prédio que você mora não são convertidos? Quantos? Na rua que você mora numa casa, na rua que você mora, quantos não são crentes? Tem orado por eles? Meus amados irmãos, quando a gente abre esse capítulo das nossas orações, é quase interminável. Nós estamos cercados de pessoas que não são crentes, cercados. Gênesis capítulo 25, versículo 20. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Nós temos aqui um grande texto, meus amados irmãos, de um exemplo de um homem de Deus e de um herói da fé. Legalmente ele poderia procurar outra esposa, vamos começar por aqui. Então as suas orações eram um verdadeiro gesto de amor para com ela, um amor mais interessado, um amor sincero, um amor... O rei Baudouin, o rei Baudouin II, rei da Bélgica, até 2003, se eu não estou enganado, no 2001, ele era o rei da Bélgica. E ele casou-se com uma princesa e depois de alguns anos de casamento descobriu que ela não poderia lhe prover de um herdeiro. E segundo as leis e constituições, ele poderia, e a rainha disponibilizou, disse: ele pode, não vou ficar chateado não, procure outra esposa. Ele respondeu a ela que não se casou com ela pelos filhos que poderia ter. Uma história muito bonita. O rei atual da Bélgica é o sobrinho dele, que sucedeu depois da morte do tio. Deixa esse exemplo apenas para ressaltar o quanto o gesto de Isaque para com Rebeca era um gesto de amor. Mas há algo mais aqui. Nós temos um exemplo sobre como esposos devem orar pelas suas esposas. Há uma grande tentação. A primeira é de não orarmos. A segunda de orarmos só pelos defeitos. E dizemos: ó Senhor, quantos defeitos tem a minha esposa? Conserta os defeitos dela, Senhor. Convence ela, converte o coração dessa mulher, Senhor. Mas e se a gente começasse a orar dando graças a Deus pelas qualidades e por tudo que amamos em nossa esposa e sermos gratos a Deus? Viu, meus irmãos, estou falando com vocês, senhores. E orarmos agradecendo a Deus pelo nosso casamento e pela bênção de ter essa mulher ao nosso lado. E aí sim, podemos interceder. Mas se começássemos com alguns louvores e com alguns agradecimentos. Senhoras, minhas irmãs, aplica-se a vocês orarem pelos seus maridos, pelas lutas, pelas dificuldades que eles enfrentam. Meus irmãos, motivo e assunto para a gente orar não nos falta. Não sei quantas vezes eu já disse, vai mais uma: é impossível orar demais. Não existe, Deus nunca, em toda a eternidade, Deus nunca ouviu uma oração que Ele achou cumprida demais. Acredito que muitas o Senhor tem achado curtas demais. Acredito que, vamos aprender a orar, meus amados irmãos, pela família no meio da dificuldade. Esta é a principal lição que nós tiramos aqui. Orar em família e pela família no meio da dificuldade. Não é admirável quando um incrédulo não ora, você não acha? Pelo contrário, se um incrédulo ora, a gente fica espantado.
Imagine que você tem aí um conhecido ou um parente que é um incrédulo juramentado, um ateu. Aí você vê o ateu, você vai almoçar na casa do seu primo, do seu parente que é ateu, não sei. Aí antes de comer ele diz assim: vamos orar ao Senhor para agradecer. Ora, que coisa espantosa é essa? Pelo contrário, a gente observa com normalidade, não é? É normal, um ateu não vai orar. Espantoso é que o crente não ore. Ah, sim, isso é espantoso. Espantoso mesmo, irmãos. Espantoso é que o crente não ore, então. Muito mais espantoso, inclusive. Gênesis 32. Versículo 9. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor, que me disseste: torna-te a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem. Menor sou eu do que todas as beneficências e do que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo. Porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste: certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Irmãos, Jacó não merecia ser ajudado. Se Esaú tinha ódio de Jacó, a culpa era toda de Jacó. Foi Jacó que mentiu, foi Jacó que enganou, foi Jacó que tramou, foi Jacó que fez todas aquelas coisas vergonhosas, que se aproveitou da debilidade, da velhice do pai, que tramou, conspirou com a mãe contra o próprio irmão. Eita! Ele não devia ter direitos de pedir auxílios. E nós, por vezes, irmãos, nós nos encontramos nas consequências das nossas escolhas erradas. Nós, por vezes, nos encontramos colhendo os maus frutos que nós plantamos, os desdobramentos dos nossos pecados. E nestes momentos, a gente tende a esquecer algo sobre Deus. A gente tende a olhar para a gente mesmo e dizer assim: pois bem, agora aguenta. E nós nos esquecemos que o nosso Deus é um Deus misericordioso, irmãos. Não nos tratou segundo os nossos pecados, diz o Salmo número 103, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Eu encontro, irmãos, muito encorajamento nessa história de Jacó. Quer dizer que mesmo quando nós somos os autores da bagunça, nós podemos pedir o auxílio de Deus na nossa vida. O auxílio misericordioso de Deus na nossa vida. Quantas vezes, exatamente porque as coisas vieram dos nossos erros, a gente pensa: então está consumado, então é isso aí mesmo, e pronto, e vamos entregar, e vão-se os anéis e ficam os dedos, e vamos tirar por menos. Não, amados irmãos, a palavra de Deus nos encoraja, mesmo quando a gente erra, mesmo quando a culpa é nossa, a palavra de Deus nos encoraja a buscarmos o auxílio do Senhor. A palavra de Deus nos diga: Senhor, eu não mereço a tua ajuda, mas o Senhor bem pode me ajudar. E veja o que Jacó fez. Ele fez uma oração tão sincera, uma oração de peito aberto. Ele está dizendo: eu temo. Uma das coisas, irmãos, que drena a nossa energia para viver, é porque nós tentamos prover as soluções dos nossos próprios recursos, da nossa própria criatividade, dos nossos próprios caminhos. Aí quando tudo que a gente podia tentar já não deu certo, aí então, somente então, é que nós vamos recorrer ao Senhor em oração. Ó Deus, tentei tudo, o Senhor é o último recurso. Não deveria ser Deus o primeiro recurso? E à medida que a gente tenta uma e outra coisa e uma e outra solução, tentar com o próprio auxílio divino e pedindo a orientação de Deus e a ajuda de Deus. Jacó, meus amados irmãos, estava com medo, era justo que ele sentisse medo. Se ele fosse se aconselhar com algum de nós, a gente fala assim: ué, mas por que você vai fazer tudo aquilo que você fez? Agora, amigo. Era justo que ele temesse, havia bons motivos para ele temer, mas ele orou.
E o que ele encontrou em seguida foi extraordinário. Capítulo 33. E levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Está dizendo: Deus, eu estava orando, Senhor, eu estava pedindo. Olha aí, na hora que ele abriu os olhos, já havia 400 contra ele. Sabe, irmãos, eu estava algum tempo atrás ouvindo o testemunho, eu achei tão bonito esse testemunho. A pessoa com quem isso aconteceu já havia falecido, mas foi um neto que foi contar o testemunho do seu avô. Durante a Primeira Guerra Mundial, esse avô, que na época era apenas um rapaz, filho de crentes, mas que tinha saído da igreja quando chegou na idade, não queria mais saber de Deus, se viu capturado pelo exército inimigo, mas da seguinte maneira: enquanto ele estava dentro de território inimigo, ele se viu sozinho, sem nenhum outro soldado para ajudá-lo, dentro de um celeiro de uma fazenda. Havia um monte de feno e ele pulou para dentro do feno para se esconder. E passaram algumas horas no frio, aquela coisa, e ele ouviu os soldados inimigos entrando, e enquanto ele ouvia ele se aproximando do monte de feno, ele lembrou do Deus da sua mãe, do Deus do seu pai, e orou de todo o coração e disse: Deus, se o Senhor me livrar dessa morte, eu vou te servir o resto da minha vida. E assim que ele acabou de dizer amém, o que você acha que aconteceu? Eles acharam ele no meio do feno, tiraram o feno, descobriram, ele olhou para cima. O testemunho que eu ouvi esse moço contar do seu avô é que ele blasfemou terrivelmente contra Deus. Mas de uma maneira extraordinária, eles não se comunicavam. Do lado estava o inglês, do outro lado estava um alemão. O alemão que o prendeu, inclusive contrariando e cometendo o que ele poderia responder terrivelmente para o exército do seu país, o levou de volta para as linhas inglesas, o desalgemou, soltou e foi embora. Repito, é algo absolutamente formidável. O inimigo não faz isso. Como ele estava de capuz, ele não viu para onde estava indo, ele só viu na hora que tirou o capuz junto com a algema e o soltou. E do outro lado ele já caiu quebrantado já. Porque Deus proveu um livramento inigualável, realmente inigualável. Veja Jacó, depois de orar, vi 400 contra ele. Versículo 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o e choraram. Ele não esperava isso. Quando ele viu 400 homens vindo contra ele, ele disse: Deus rejeitou a minha oração. Então ele encontrou, irmãos, a verdade que eu tenho tentado, com a ajuda de Deus, enfatizar na minha mensagem esta noite. Deus, irmãos, faz coisas extraordinárias, grandes livramentos e grandes provisões. Creia nisso, irmão. Creia nisso e recorra ao Senhor. Vejamos um grande milagre. Vejamos Josué capítulo 10. Talvez o tempo não permitirá eu consultar todas as referências que eu trouxe, mas tudo bem. Deus sabe do nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir da parte dele. Josué capítulo 10, versículo 10. Este, irmãos, este é um dos que eu mais recebo perguntas, sabia disto? Eu digo para os irmãos que de vez em quando os irmãos da igreja me mandam perguntas no WhatsApp sobre o que significa esse versículo ou aquilo. Hoje à tarde uma adolescente da nossa igreja me mandou perguntando o que significava determinado versículo do Novo Testamento. Eu acho maravilhoso, eu gosto. Primeiro porque me diz que o meu povo está lendo a Bíblia, então aí é que eu fico feliz mesmo. Mas agora vejam este aqui é notável. E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeon e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon e feriu-os até a Zeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca e morreram, e foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor, preste atenção, no dia em que o Senhor deu os amorreus
entregamos nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. Preste atenção. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial em Gilgal. Pastor, me explique. É o que me perguntam. Eu digo: irmão, não sei. Eu sei que Deus manda, as coisas obedecem, não é verdade, irmãos? Então pronto. Há muitos e grandes argumentadores que sabem nos apresentar várias explicações perfeitamente piedosas para este episódio. Eu já li, já ouvi muitas, minha memória não foi capaz de reter tanta informação. Eu sei que antes de ouvir a explicação eu já acreditava do jeitinho que estava escrito, depois de ouvir continuei acreditando ainda mais. Que o Senhor nosso Deus pode fazer tudo que Ele apraz e toda a natureza obedece ao seu comando e à sua intervenção. O ponto não é este. Que Deus pode fazer, a gente sabe. O ponto é que um homem pôde crer que Deus era capaz de fazer isto. O poder de Deus é indubitável. O ponto desta lição é que este homem Josué cria que Deus podia fazê-lo. Ele tinha tal persuasão a respeito do poder de Deus. Amados irmãos, nossa ortodoxia, nossa doutrina está perfeitamente calibrada. Nós cremos em todas as coisas certinhas. Nós cremos no Deus certinho, no Evangelho certinho, na Bíblia certinha, nas doutrinas certinhas, na eclesiologia certinha, soteriologia certinha, angelologia certinha, demonologia certinha, pneumatologia certinha, tudo certinho. Talvez então a questão não seja esta, mas a intensidade, o calor com que acreditamos. Quanto sabemos fazer as conexões mesmo entre aquilo que nós acreditamos e as situações com que nos deparamos? E talvez seja válido pensar que, fortalecendo as nossas convicções sobre quem Deus é, nós encontraremos que não será tão difícil passar mais tempo em oração. Não será tão superficial a nossa oração. Oh, amados irmãos, nós devemos crer que o nosso Deus pode fazer coisas impossíveis e sobrenaturais e extraordinárias. E assim nós devemos recorrer ao Senhor. E assim nós devemos recorrer ao nosso Deus. Mais um texto, 1 Reis, capítulo 3. Versículo 5. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai, e eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar.
e o teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar, pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar esse teu tão grande povo? Irmãos, uma das nossas mais reais necessidades é a necessidade de sabedoria. A palavra de Deus diz: se alguém de vós necessita de sabedoria, Tiago 1, versículo 5, você ousaria dizer que não precisa? Quantas vezes na vida você se sente absolutamente incapaz de saber o que fazer? Quantas vezes você está diante de uma situação e você realmente, de coração sincero, pode olhar para um lado, para o outro, a opinião de alguém diz isso, a opinião do outro diz aquilo, talvez esse caminho leve em tal direção, talvez aquele outro em tal direção, mas a gente se sente totalmente sem saber o que fazer. Quantas vezes, sem saber o que dizer, o que decidir, qual caminho seguir? É terrível, irmãos, é um fardo muito pesado. A gente imagina todos os desdobramentos, todas as consequências, tudo que pode há de vir, é terrível. É que está diante de nós alguém que tinha muitas vantagens sobre nós, mas observe a humildade dele. Ele diz: eu sou um menino. Ele era o rei de Israel, mas diante de Deus ele diz: eu sou um menino. Ele era o rei, mas ele diz: eu sou teu servo. E ele pede sabedoria, teu servo dá um coração entendido. E o versículo seguinte diz que Deus gostou desse pedido, o que é confirmado lá no mesmo texto de Tiago que eu falei: se alguém dentre vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Quer dizer, vai orar. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Irmãos, como eu tenho prazer em recitar este versículo. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, a ninguém nega, e ser-lhe-á concedida. Garantido que o Senhor Deus te proverá da sabedoria que precisas. Como? Não é por intuição, não é por julgar na sorte. Fala assim: então tá bom, Deus me dá sabedoria, se der cara eu vou, se der coroa eu não vou. Não. Sabedoria, irmãos, guarde essa definição. Sabedoria é saber interpretar corretamente a Bíblia e a situação para poder agir biblicamente diante da situação. Você precisa ter domínio de dois fatos: a situação em que você se encontra, com muita clareza e entendimento, e o segundo, o que é que a Bíblia diz sobre isso. Ah, pastor, mas onde que está? Cadê o índice no final que diz assim? Quando se sentir assim? Não tem alguma Bíblia que tem isso, né? Mas onde que está bem específico aqui? Eu devo aceitar tal proposta? Onde está? Ah, irmãos, então nós descobrimos como é que Deus trabalha por meio da palavra. Deus trabalha por meio da palavra dia a dia. Deus trabalha por meio da palavra crescendo. Nós vamos guardando, recebemos algo de Deus aqui, a gente guarda em uma prateleira no nosso coração, muito fácil de achar na hora que a gente precisar. A gente guarda os versículos: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Talvez seja verdade que nós passamos pouco tempo em oração, mas vamos admitir, a gente também passa pouco tempo na Escritura Sagrada. Nós temos aqui o exemplo de pedir por sabedoria e situações, irmãos, extraordinárias e dificílimas nas quais nós precisamos de sabedoria. Vamos ver mais alguma coisa da palavra de Deus? Eu quero ver pelo menos mais duas referências com vocês. Uma está no livro de Esther, capítulo 4, mais adiante no Antigo Testamento, imediatamente antes do livro de Jó. Esther, capítulo 4, versículo 15, para uma contextualização sucinta, talvez o contexto não seja perfeitamente conhecido. Trata-se de um livro que conta de uma trama para matar todos os judeus. E essa moça, Esther, era casada com o rei da Pérsia, mas ele não sabia que ela era de família judaica. Porém, no instante, só um parêntese, essa história não é uma história de amor, viu gente?
Nem um pouco. Não é uma história de um casamento exemplar, nem de um casamento saudável, nem de um casamento, nem remotamente. Pensar que tinha 3 meses que o marido não dirigia a palavra para a esposa, você acha que isso é exemplo de quê? Só de coisa que está errado. Voltando ao fato, ela estava assim isolada pelo marido. Tinha 3 meses que ela não dirigia a palavra ao próprio esposo. E ela não poderia fazer nada. Se ela se apresentasse diante dele pelas leis e costumes do povo, coitada dela. Não, ela tinha que ser chamada. Estava totalmente fora do alcance dela. Ao mesmo tempo que estava fora do alcance dela, nós tínhamos algo satânico acontecendo. Porque quem inspirava o coração de Amã, que é o antagonista da história, era o próprio inimigo. E o objetivo dele era múltiplo, mas principalmente fechar a linha pela qual Jesus Cristo haveria de vir ao mundo. Então aqui nós temos a contextualização necessária, capítulo 4, versículo 15. Então disse Esther que tornassem a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. A história em seguida é extraordinária. Um livramento inigualável, algo assim incomparável mesmo. Só se pode atribuir a Deus as coisas que ali aconteceram. Mas o ponto que virou a história em outra direção foi a hora que o povo começou a orar. Agora convém esclarecer: Deus não está esperando ser provocado com orações para fazer as coisas. Deus não está esperando ser persuadido. Olha só a cura do Hugo. 9 crentes oraram. Se fosse 10, coitado do Hugo, tivesse mais amigos, ele estava curado, mas não teve oração não. Ao mesmo tempo, Deus determinou, veja que a iniciativa é dele. Deus determinou a oração como um dos meios do seu agir no mundo. A iniciativa é dele, é o plano de Deus que determina que o povo ore. Para quê? E eis qual é o objetivo: para que a glória seja toda dele. Para que a glória seja toda dele. E para que Deus seja honrado e glorificado por meio do que acontecer. Por fim, irmãos, realmente eu tinha mais coisas que eu queria dizer sobre esse tema, mas como eu disse, era apenas a gente ter alguns exemplos bíblicos que nos estimulassem a orarmos mais ao Senhor. E veja por fim Atos capítulo 12, onde concluiremos. E por aquele tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Diz aos comentaristas que ele aprendeu com a experiência anterior, de 2 anos antes, que matar um servo de Deus na Páscoa costuma dar o resultado diferente do esperado. Pelo menos é assim que comentam. Ele falou: dessa vez eu vou esperar a Páscoa passar. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Na frase da irmã lá, irmãos, não se sustenta uma igreja com 15 minutos de oração a cada 8 dias. Isso é uma grande verdade. A igreja fazia contínua oração. Você sabe o que aconteceu? Pedro foi liberto. Deus mandou um anjo à prisão. O anjo o tirou de lá. Herodes morreu. A igreja continuou. O evangelho não foi impedido. A obra do Senhor prosseguiu. A igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Não pense que minha palavra nessa noite tem intenção crítica, não tem, pelo contrário. Meu objetivo é encorajar, irmãos. Meu objetivo é encorajar, inclusive a mim mesmo, a que a gente aprenda com Jesus a ter um tempo mais profundo, mais rico
de oração com Deus. Ó, que paz perdemos sempre. Ó, que dor no coração. Por quê? Por quê, irmãos? Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. É impossível você orar demais. Talvez algum incrédulo vai te criticar e dizer: lá ficou um fanático, está orando 15 minutos por dia. 15 minutos, 15 minutos. Não, irmãos. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Vamos buscar o nosso Deus em oração. Sinta-se pessoalmente encorajado pelo seu pastor a orar ao Senhor. Sinta-se pessoalmente encorajado pelo próprio Deus na sua palavra a orar ao Senhor. Sinta-se pessoalmente chamado pelo próprio Deus a ter tempo de comunhão com Deus em oração. Irmãos, Deus tem tanto prazer em que oremos a Ele. E Deus é tão glorificado em responder às nossas orações. Pai, em nome de Jesus, Deus, não sabemos orar como convém. Vem então, Pai de amor, nos ensinar. Toma-nos pela mão, Deus, ensina-nos. O Senhor Jesus, nós o encontramos orando sempre, e até hoje diz a Tua palavra. Dá-nos, Deus, um coração semelhante ao de Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a dizermos não para tolas distrações. Ajuda-nos, Senhor, a sermos sábios, espiritualmente sábios. Ajuda-nos, Senhor, a lançarmos mão deste grande acesso que nós temos ao Senhor. Ajuda-nos, Deus, a enriquecer a nossa vida de comunhão contigo. Ajuda-nos, Pai, a receber do Senhor respostas de oração. Ajuda-nos, Deus, a cultivar a nossa comunhão contigo. Ajuda-nos, Senhor, a glorificar o Teu nome. Ajuda-nos, Senhor Deus, a aprendermos como é que se anda na Tua presença orando sem cessar. Capacita-nos e dá-nos fruir estas bênçãos e colecionar os testemunhos das respostas do agir do Senhor na nossa vida. E que assim seja para a glória do Teu nome, Senhor, na vida do Teu povo, na vida da Tua igreja. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai Celestial e a comunhão do Espírito Santo seja conosco sempre, a cada dia, até o dia em que Jesus virá para nos buscar. Que assim seja em nome de Jesus, e a igreja diz: amém.